Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo, teólogo, pedagogo, e venho trazer o conhecimento da teologia para ajudar você a entender a sua fé. E hoje nós vamos falar sobre Apocalíptica. Conhecemos o Apocalipse de São João, mas vamos permear esse gênero literário através da história judaica para compreendermos a importância e os momentos históricos que foram escritos tais documentos. Podemos começar a citar que o período que a Apocalíptica nasceu foi entre 200 a.C. até 100 depois de Cristo. E podemos dividi-la em 3 fases, que é a primeira fase, a revolta dos Macabeus, contra a helenização, que é visto como uma grande desgraça nacional. Essa helenização forçada também pela Síria, por Antíoco Epífanes, em 167 a.C. Após a morte dos Macabeus, reinava uma calamidade muito grande em Israel, que nunca havia sido presenciada na história do povo eleito. Eles não haviam mais vistos profetas, por exemplo, como diz o texto em 1 Macabeus 9:27. Foi esta uma grande tribulação para Israel, como nunca houve desde o dia em que não mais aparecera um profeta no meio deles. Nesse contexto, surgem as primeiras obras apocalípticas, como o livro de Daniel. A segunda fase é marcada pelo início da dominação romana, pela tomada de Jerusalém por Pompeu em 63 a.C., motivo que levou ao florescimento da literatura apocalíptica. E a terceira fase são as rebeliões judaicas contra a ocupação romana, que levou à destruição do templo mais ou menos em 70 depois de Cristo. A Apocalíptica é um fenômeno complexo e conseguimos identificar 3 aspectos. Primeiramente, como um gênero literário, com várias formas literárias, e que surgiu dentro de um grupo socio-religioso que se definia por ideias apocalípticas. Então, a expressão apocalíptica vem do Apocalipse de São João, que é intitulado como Apocalipse de Jesus Cristo, que significa tirar o véu, desvelar. Então, a palavra apocalíptica, que teve origem neste livro de João, que remete uma manifestação, uma descoberta, uma revelação. A partir desse termo, foram batizados os outros textos do mesmo gênero literário. Assim, definimos todos os textos que têm esse teor como apocalipses. Os profetas interviram na comunidade
dos seus contemporâneos para que fizesse com que eles voltassem a viver segundo o plano de Deus. E estava ligado ao ambiente em que ele estava inserido. Por isso, a escrita tinha a interpretação desse presente, do momento histórico em que eles viviam. Ele tem interesse pelo futuro enquanto este sentido ao presente, dando força e esperança para o futuro a ser trilhado. O profeta normalmente usa de histórias para levar o povo a trilhar um caminho com uma finalidade futura, reencontrando os desígnios de Deus. E pense, diante de uma crise, o que se torna difícil para reconhecer os desígnios de Deus? Um exemplo muito claro é quando nós olhamos para a nossa atual situação, quando vemos as queimadas intensas que acontecem em vários lugares no mundo, as queimadas de bairros inteiros, como aconteceu no Havaí, vulcões que precisa ser, as pessoas precisam se retirar. Então, todos esses aspectos remetem a uma série de questões. Como tudo vai terminar? Assim, ao desvelar isso, a profecia torna-se apocalíptica. Se unir a literatura sapiencial e profética para criar uma expressão literária apocalíptica. E até voltando sobre os temas que nos fazem pensar sobre essas questões, como nós passamos a questão da pandemia, por exemplo, e sempre nos vem essa pergunta, o que virá depois, né? Brota aquele sentimento de você não sabe o que vai acontecer, você fica inseguro. Então, Israel elabora uma antecipação do céu, que tem como meta restaurar a consciência do projeto de Deus. Então, diante da crise, que nós não sabemos como e o que vai acontecer, nós precisamos reconectar com Deus. E assim, essa literatura, esses livros, têm esse intuito. Esse gênero inicia a fase do livro em Israel, que tem um papel bem definido. Por exemplo, o historiador Flávio Joséfo cita a fama do livro de Daniel através das suas obras Antiguidades Judaicas. E podemos denotar aqui, de salientar a passagem do profetismo, o qual fala para o profeta que escreve. Deus fala para o profeta que escreve, do oráculo para o livro, né? O profeta recebe o oráculo e agora ele não mais fala por oráculos, mas ele escreve um livro. Esse gênero normalmente é pautado por dois polos, que é a origem da humanidade, como o Gênesis, a origem do mundo e dos homens, e outro da revelação, como será o seu fim. Podemos definir algumas questões, alguns critérios para identificar o gênero literário apocalíptico. É um gênero literário, uma literatura de revelação,
Mas nem sempre toda revelação é apocalíptica. Tem uma moldura narrativa, como nós podemos ver em Daniel 2:1. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram o espírito, e isso a tal ponto que o sono o abandonou. Ou outra referência em Daniel 7:1. No primeiro ano de Baltasar, rei da Babilônia, Daniel, estando em seu leito, teve um sonho, e visões lhe assomaram à sua mente. Ele redigiu o sonho por escrito. Eis o começo da narrativa. Então, nós vemos que há uma revelação através de sonhos. Outro critério é a revelação mediada através de um ser de outro mundo, um anjo, por exemplo, dirigido a um ente. Outro critério. Transcendental, uma realidade que transcende a atual, onde o livro foi regido, a pessoa que recebeu essa mensagem. Dimensão de caráter temporal, falando sobre o fim dos tempos, sobre o escatom, que é a escatologia, o depois. A dimensão espacial, cósmica, o mundo sobrenatural, geralmente fora da Terra, o cosmos, né, em cima. A interpretar o presente à luz do mundo sobrenatural a partir de uma ótica de fé. Modificar o comportamento influenciado, a intenção, um outro critério, claro, é modificar o comportamento das pessoas, dos crentes, a fim de que, mesmo naquele momento de crise, fosse possível reconectar a Deus. E outro que é recorrer à autoridade divina. Apesar de elementos comuns nesse gênero, nem sempre todos têm esses aspectos. Temos que também ter o cuidado que alguns dizem ser apocalípticos, mas nem sempre o são, como o livro de Moisés, a vida de Adão e Eva. Entre aspas aqui, eu estou já falando há algum tempo, mas não há só o Apocalipse de João. Existem outros tantos, que no final desse vídeo vou citar alguns para vocês. Normalmente, quando se escreve, há uma pseudoepigrafia, uso de um nome de uma pessoa que teve uma fama na história de Israel, que marcou a história de Israel em momentos difíceis, como Enoque, Adão, Noé, Abraão, Moisés, Elias, Baruque, Esdras. Então, todos esses personagens da história que marcaram a história de Israel são usados às vezes para serem personagens desses escritos apocalípticos, justamente por eles terem vivenciado um momento de crise. E como esses escritos foram redigidos em um momento de crise, se usa-se desses personagens para mostrar a quem lê que naquele tempo, como houve crise, e foi superada através dessas pessoas. A revelação por visão ou audição, e um mediador que explica, diálogos ou monólogo, discurso, né? Alguns falam de uma viagem extraterrestre, além da Terra, no céu, estrelas. A apresentação de uma figura messiânica, um redentor. Nem sempre a escatologia
é messiânica também, temos que ter esse cuidado também. Narrativa da história, o Apocalipse for completo. Sempre quando nós falamos do Apocalipse, nós temos que ter em mente que foram produzidos em momentos de crise, tanto do leitor, da comunidade. E é interessante que o autor usa desse arquétipo do passado, uma história que aconteceu, para exprimir, para explicar como Deus agiu naquele momento, naquele período de crise, para que o leitor saiba como Deus agiu e como também agirá naquele momento em que eles estão sofrendo, e que a salvação substituirá essa crise. E salientando, Deus está aqui mesmo nesse momento de dificuldade. Então, o autor projeta o agir de Deus do passado para o futuro. Daniel descreve durante a perseguição de Antíoco Epífanes, 165 a 164 a.C., o exílio babilônico de 587 a 538 a.C. Então, Daniel já faz essa interpolação. O Apocalipse de Baruque, que é outro texto, interpreta a destruição de Jerusalém 70 anos depois de Cristo, mas o texto fala da destruição de 586 a.C. É uma profecia ex-evento. Alguém prevê que o que na verdade já aconteceu. A história passada, já conhecida, é anunciada, dando segurança ao leitor. Há também a ressurreição explícita ou explícita dos mortos excluídos, que receberão a reabilitação. O mundo que virá como imagem do reino de Deus. Um aspecto que terá mais valor em relação a outro, dependendo do livro, pensando em critérios teológicos. E há o elemento perenético, que tem a intenção de dar um conselho para mudar o comportamento. E salienta, enfatiza, se não mudar, dará mal. Resultará o mal para a pessoa que não a pratica. O mundo que virá é visto como imagem do reino. As obras apocalípticas na Bíblia, podemos citar Daniel, não todo, só entre os capítulos 7 e 12, mas o 9 é uma oração. Joel 3, capítulo 3 e 4. Ezequiel, capítulo 38 e 39. Zacarias, capítulo 9, 12 e 14. Isaías, capítulo 24 e 27, que é a ponte entre a literatura apocalíptica e a profética, mas não podemos defini-la como apocalíptica já. Oferece imagens e representações teológicas que serão amplamente usadas pelos apocalipses posteriores. No Novo Testamento, podemos citar Lucas 21, Marcos
13 e Mateus 24. É iminente um conteúdo apocalíptico na forma e conteúdo de uma obra não apocalíptica, que é o caso dos evangelhos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 5, aparece como perspectiva apocalíptica por tratar e ter temas como o dia do Senhor, a parousia, elementos do gênero literário apocalíptico. Paulo, ao responder um problema da comunidade que quer ver tudo a partir de uma ótica apocalíptica, ele usa a linguagem apocalíptica para entrar em debate com os seus, mas não o conteúdo em si deste gênero. Paulo apela para o conforto e a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, capítulo 5, versículo 11. Temos também o texto de 1 Coríntios 15, 35 e 33. E também podemos citar que João Batista, que é profeta, visto com muitos elementos de Qumran, que também tem uma compreensão apocalíptica. Dentro dos livros apócrifos que não fazem parte da Bíblia, nós temos o livro de Enoque e Etíope. São 5 livros que concorrem com o Pentateuco, uma tradição baseada em Gênesis 5, 21, 24. Quando Enoque completou 65 anos, gerou Matusalém. Enoque andou com Deus depois do nascimento de Matusalém. Enoque viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou com Deus e depois desapareceu, pois Deus o arrebatou. Vemos já que tem podemos considerá-lo como um sujeito escatológico, né? É uma primeira referência, né, desse arrebatamento no contexto judaico. Temos também o livro dos Jubileus, que a obra é dividida em anos jubilares, os Jubileus, conhecido como Pequeno Gênesis. É a primeira vez que vemos uma referência do uso do vinho na ceia judaica. Temos também o testamento dos 12 patriarcas, 12 discursos na forma de testamentos dos filhos de Jacó, que motivam-os à piedade, à justiça, evocando bênçãos do patriarca Jacó. Gênesis 49. As obras já no século I a.C., temos os Salmos de Salomão, de 63 a 40 a.C., coleção dos 12 hinos hebraicos. Transparece o impacto da tomada de Jerusalém pelos romanos, 63 a.C., causou para os judeus e as circunstâncias que levaram os romanos a tomar Israel.
O Salmo 2 faz referência à morte de Pompeu, ocorrida em 48 a.C. Temos também outras obras como o livro da Sibila, ou Oráculos Sibilinos, 12 livros ou coleções de oráculos, tendo como tema o homem e Deus, recorrem à história para apresentar temas perenéticos, serve-se da cultura grega, mais permeado com o credo monoteísta de Israel. Lembramos também que Sibila é uma jovem da mitologia grega que tinha poderes de profecia, inspirada pelo deus Apolos, que tinha o intuito de substituir Moisés para servir de propaganda da cultura grega. Primeiro século depois de Cristo, nós temos o livro de Enoque, eslavo, ou o livro dos segredos de Enoque, mais ou menos 50 depois de Cristo. A Assunção, ou Testamento de Moisés, uma profecia apocalíptica de Moisés para Josué, história do povo da terra, do povo eleito, até o momento atual do autor, na virada do século, entre 3 a.C. a 30 depois de Cristo. O autor é contemporâneo de Jesus. Temos o Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Abraão, 4 livros de Esdras, o 4º livro de Esdras, fim do século I depois de Cristo, uma obra judaica extra-bíblica, mais usada no cristianismo primitivo, fala da destruição de Jerusalém nos anos 70 depois de Cristo, usa do pseudônimo de Esdras, que viveu a primeira destruição da cidade pelos babilônicos em 587 a.C., composto por 7 hinos, composto por 7 visões. Na 7ª há uma figura de um Messias, na figura de um homem, como Daniel 7,13, que emerge do mar destruindo as potências opressoras e libertando os eleitos. Temos o Apocalipse siríaco de Baruque, ou segundo livro de Baruque, cunho profético religioso, versão também em grego, hoje original e hebraico, messiânica e escatológica, escrita entre 75 a 100 depois de Cristo, remete à destruição de Jerusalém, 70 depois de Cristo, expressa a vinda do mundo vindouro, salvação dos justos e aniquilação dos inimigos que eram considerados os romanos. Século II depois de Cristo, nós temos o Apocalipse de Pedro, mais ou menos 125. Temos também Qumran, o documento de Damasco, dentro da comunidade de Qumran, a regra da comunidade e o rolo dos hinos. E é interessante que, diante das catástrofes, torna-se uma necessidade perguntar, como eu havia já falado durante este vídeo, se Deus vai realizar as promessas que Ele havia prometido ao povo eleito. Tendo como fundo a salvação e uma reviravolta diante da circunstância em quais estão imersos o povo. E eles perguntam novamente, até quando? É uma mensagem de esperança baseada na fidelidade de Deus, muitas vezes numa perspectiva dualística, na criação de 2 mundos, que há uma dominação veemente do pecado,
uma luta entre o mal, como personificado pelas imagens de Satã, dragão, anjo das trevas, Belial, que há uma luta contra o justo que eles procuram levá-los a renegar a Deus. As catástrofes e dores anunciarão um mundo novo. Que tem como pano de fundo o fim da tristeza, do demônio, do mal, o fim da história como a conhecemos, o início de um reino novo, um mundo novo, novo céu, uma nova terra. Mas aqui há uma questão bem importante, porque isso pode levar a um abandono de um compromisso, a fuga e o abandono do mundo, tendo em mente que Deus virá restaurar o seu reino e nada mais eu posso fazer. É uma espiritualidade da consolação, uma literatura que tem a intenção de plasmar a resistência dos oprimidos. Mas lembramos, não pode levar à resignação. Exemplo disso é Qumran, que se isolou no deserto, vivendo de uma forma ascética à espera deste reino. Uma orientação para o futuro. E podemos citar as fontes da apocalíptica, como o pessimismo em relação ao mundo e a confiança em que Deus agirá. Existe uma apocalíptica com uma teologia política, histórica e libertadora. Anima com esperança para enfrentar os períodos de crise e opressão. Já no Apocalipse de João, é centralizado em Cristo. Quando nós falamos que é centralizado em Cristo, que o mal já perdeu diante do Calvário, onde o Cordeiro foi imolado, a vitória é garantida, ele está de pé, ele vive, e o dia da vitória já veio, é o dia da ressurreição. O fim dos tempos ocorreu num evento pascal. Não precisa mais cruzar os braços, mas levar a ser concretizado o que Jesus disse. Assim, a morte e a perseguição ganham um outro sentido. João descreve o itinerário do homem com seu Deus que os acompanha na história, realizando uma descontinuidade com os apocalipses judaicos. Uma leitura cristológica por meio da morte e ressurreição, pois quem está escrito em Cristo é uma nova criatura, como diz 2 Coríntios 5,17. Assim, ou é uma leitura cristã do Antigo Testamento e da Apocalíptica, e que a lê à luz do mistério pascal. Eu peguei esses dados, esse conhecimento para vocês, para que vocês entendam o contexto em que foi criado e algumas chaves de leitura
para a compreensão deste gênero literário dentro da Bíblia. Lembrando, quando nós fazemos uma leitura a partir da crítica literária, não queremos deixar de lado ou tirar o aspecto teológico, que é muito importante, que em um outro vídeo vou trazer o conteúdo do Apocalipse de João de uma forma mais explícita, para que você entenda o sentido e a intenção teológica do autor em relação a este livro. Espero que tenham gostado. Se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e me siga nas redes sociais, que em breve trarei mais conteúdo baseado no meu método que eu criei, que é Árvore Teológica, que intercala Bíblia e tradição, para que vocês possam conhecer a teologia para entender a sua fé. Um grande abraço e que Deus abençoe cada um de vocês.